Bom dia povo angolano, sempre no nosso canal Ana Congo. Povo angolano, eu vi rapidamente para poder esclarecer o povo angolano. Eu sou o Toyo Congo, que apresenta no canal Ana Congo, que fala da história do Reino do Congo, que fala da história do passado dos descendentes do Reino do Congo em toda a parte do mundo onde eles passaram. E eu vim agora para poder responder na mensagem que eu acabei de receber agora. Aparentemente, acabou de passar uma mensagem na Rádio Despertar, em Angola, e essa mensagem veio de um adjunto da igreja Imut, do pastor Kamalando. Eu gostaria de esclarecer no tal adjunto que acabou de passar na Rádio Despertar em Luanda. O senhor não perde muito tempo falar de mim, do meu nome. Você acabou de dizer na Rádio Despertar, essa rádio é Rádio de Angola, eu sei que você vai assustar como que a mensagem chegou aqui, mas Angola toda estão a seguir essa situação. Eu te disse que eu tenho família, tenho muita gente com quem estou a conversar. Estou a ser informado de tudo. Se eu não falar, porque também tenho coisas, até hoje, a carta que vocês enviaram aqui, através do teu advogado, eu ainda não respondi ao seu advogado. Eu vou responder. E eu vou responder consoante a lei daqui, da Inglaterra. O senhor Kamalando tem sorte. Você está em Angola, onde você colabora com as pessoas. Você, como se diz em inglês, bribe. Você paga as pessoas, paga o comandante da polícia. Você paga, nem sei quem for, para o teu caso não chegar no tribunal. Enquanto que há provas de você a violar crianças, a cometer tantas atrocidades, tantos crimes que eu diria, que são crimes graves, que aqui leva mais de 10 anos. Você violou uma criança, uma menina, mais de 15 anos. Você a namorar com uma menina a partir de 14 anos até ela conseguir 27 anos. Mas você vai levar 10 anos, pá, com tantas provas. Meninas ficam malucas. Alguns já fugiram, pessoas já fugiram de Angola, porque tem medo do Kamalando. Casas, pessoas abandonam a casa que ele trabalhou tanto. E você fica o dono daquela casa. Porque as pessoas têm medo de ti. Você é grande, eu próprio senti que você é grande. Até o governo tem medo de ti. Eu senti isso. Ninguém no governo angolano tem capacidade de meter mão por cima do Kamalando. Eu senti o teu poder. E agora o Kamalando vai mandar o teu adjunto da tua igreja Imut. Até não me deram o nome, mas disseram que não, na Rádio Despertar. O teu adjunto que vai fazer uma reclamação que você tem problema com Kamalando, porque você está a ser acusado de passar informação ao Dr. Zassala e ao Sr. Álvaro Kiamena, que encontra-se em Londres. Isso é besteira. Se o tal homem é mesmo adjunto do Kamalando, quando o Kamalando veio com a história da morte, falecimento da esposa, a Mamãe Esperança, fui eu que inventei, fui eu que disse. Você viu a minha boca a falar disso?
Não. Nós vimos a circular. Eu recebi cartas aqui, cartas que o Steve Macia, que é outro estúpido que está a ser utilizado, que é da Rose Croix, que anda a dormir com as sobrinhas da mulher e dormir com as sobrinhas dele para manter o posto no Chevron onde ele trabalhava. E você saiu do sítio depois de tantos anos, você agora faz parte da igreja, é o único buraco onde você consegue o pão agora. E você vai continuar a acusar as pessoas. Vocês não são inteligentes. Você pensa que a vossa forma de pensar em África é a mesma forma de pensar aqui na Europa? Coisas que você acha que são normal, que são possíveis, à frente do branco não são possíveis. Até não, desculpa, não existe. Mas para vocês aí em África, acha que é a verdade. De repente você acorda, porque a mulher do Kamalandwa faleceu. Que tipo de coração vocês têm para inventar esse tipo de história? E vocês já pensaram que não? Então Toyo vai sair para anunciar isso. E daí vocês vão dizer que não é para viste as mentiras. Kamalandwa, o teu comportamento nunca vai acabar. Você é um feiticeiro que anda ali. Eu disse, a tua mãe dizia isso. Não sei se ela anda onde está viva ou já é falecida ou anda em Luanda, não sei anda onde. Eu não sei. Mas a tua mãe que te nasceu, ou a tua família, as tuas irmãs mais velhas, ou não sei se tens irmã menor, também não sei. Mas aquilo que eu sei, tens irmãs mais velhas. Deve ter conhecimento disso. Hein? A tua mãe só fazia meninas, não é verdade? Como a mãe não tinha educação suficiente, tinha aquele comportamento das aldeias antigas, e ela acreditou para ir no quimbandeiro, para ver se o quimbandeiro podia dar mão, ajudar, para ela conseguir um rapaz. É assim que você nasceu. Foi o feiticeiro que arranja no mundo místico, que passou isso na tua mãe, e a tua mãe, com o tempo, vai ficar grávida para fazer um rapaz. A tua mãe contava isso. Ela dizia às pessoas próximas, que são da família. Ela reclamava do teu comportamento nos membros da família, nas tuas irmãs. É assim que essa história chegou aqui. Se eu te dizer um nome da tua família que contou isso, você vai assustar, mas é da tua família. Estás a ouvir isso? Quiser que vão gudiar com o moio querinanga. Eu não estou com danda. Vão gudiando, ingudi Kamalanda, o moio querinanga, então lo ena lombaba, lo yivula. Vão gudiando ufwa, então lo baba kandadiana, lo baba ngwani kasi. Vou apangizani za keto, autukiyani, se alutela. Quinto nga autukiyani. Ela não é deste mundo. Ele é um feiticeiro porque ele já veio daquele sistema. E o Kamalandwa ficou pastor. Eu admiro como que ele ficou pastor. Pergunto eu a vocês que são membros da igreja. Porque quando eu estive em Angola, essa igreja, mensagem do último tempo, não existia. Não existia. E ele vai trazer feitiço. Eu contei uma história duas semanas atrás de um moço com quem nós crescemos em Matadi. A família era de Umbanza Congo.
Os pastores daquela igreja, o nome é da igreja neo-apostólica. Essa aqui é a igreja. Igreja neo-apostólica. É aquela igreja onde vão mandar o miúdo para levar comunhão que eles meteram numa taça para ele levar na outra igreja. E com a curiosidade do miúdo, no caminho ele vai abrir e vai comer alguns e vai tapar. Hoje que estamos a falar, ele está morto. Igreja neo-apostólica. Esse aqui é o nome da igreja. Imagina que são pastores, mas pastores tinham feitiço. Parece que até fazia parte da igreja, quando você chega a um certo nível, você será introduzido nos cultos da igreja. Neo-apostólica é a igreja. É o caso do Kamalandwa. O Kamalandwa fica à frente a pregar. Mas é um feiticeiro que está aí. Kamalandwa hoje a dizer que o teu adjunto, você está a acusar o teu adjunto. São truques teus, Kamalandwa. Você quer criar uma outra história para divertir a atenção dos teus crentes, membros da tua igreja. Mas Kamalandwa, você já falou muita coisa em meu nome e você fez muita coisa em meu nome. Eu que nem fazia parte de tudo que você faz na tua igreja, eu nunca fiz parte, porque eu não sou da tua igreja. E eu acabei de descobrir muita coisa que você anda a fazer. E neste momento, muita coisa vai sair. Muita coisa vai sair, Kamalandwa. Não estou a te mentir. O Kamalandwa tem poder em Angola, mas na Europa o Kamalandwa não tem poder. O Kamalandwa, vocês podiam fazer um outro channel com meu nome e entrar no YouTube. E vocês a enviar o e-mail que eu utilizava, que era um e-mail que era feito para conseguir enviar as pessoas para arranjar um meio de comunicação com aquela gente. Era apenas isso. O Kamalandwa está a utilizar isso. Então, este mês de outubro, vamos reorganizar tudo. É deste mês, a partir do próximo mês, que eu vou divulgar muita coisa. Teremos... O nome será o mesmo, Ana Necon. O número do telefone será o mesmo número. Não vamos, porque aquele é o número do Ana Necon. Teremos o nosso website, você vai ver isso. E faremos muita coisa que vocês não vão conseguir adaptar. Eu não colaboro com o teu adjunto. Aquilo é besteira que você está a fazer, está a inventar. Fala dos teus nomes, da tua família, da tua mulher, Mais Esperança. Fala dos teus filhos, Eliezer, os pastores que têm medo de ti. Nenhum dos teus pastores vai colaborar comigo. Não tenho aquele tempo. Pá. Eu recebo informações de outras partes. O teu adjunto passou na rádio, quer dizer, ele passou na rádio e depois chamou, ligou por mim. É isso que você quer me dizer? É o povo angolano diretamente. A entrevista acontecer na rádio e eles a ligar diretamente por mim. Olha, estás a ouvir? E não podia gravar, eu gravava isso, eu vou fazer tudo para ver se que conseguimos
E estou à espera que a gente, quando repetir isso para gravar, me enviar e eu vou lançar isso. Em vez de falar do teu umbicude, a Elissa Mapanzi, que você levava para ir rezar na casa das pessoas, para revelar as coisas. Você a namorar com a senhora. Você vai arranjar dinheiro para ajudar a senhora. Enquanto que era mulher de uma pessoa. Mas vocês dizem que são da igreja Irmão Branham, não é? Mas várias vezes você esquece que vocês fazem outra coisa e dizem outra coisa. A tua irmã da igreja, a irmã Elissa Mapanzi, as duas filhas que você trazia biquíni, depois de ter levado os biquíni nos teus feitiços, e você vai entregar. Você comprava biquíni para dar na tua filha Eben e a Glória, que mudou de nome Mami, vai mudar Glória. Você comprava biquíni para dar nelas. Mas por que você vai comprar biquíni para dar na Ruth e Becky, que são filhas da Elissa Mapanzi? Por que você fazia isso? Por quê? Eu te perguntar. Pergunto eu, ou estou a perguntar ao membro da igreja, quando essa dama, Elissa Mapanzi, vai confessar na mamã Esperança, quando houve luta. Eu estava em Angola. Estou a perguntar toda a igreja. Eu estava em Angola. Eu não estava em Angola. Até estou a esquecer o nome do tal moço. Eu vi o nome dele aqui, estou a esquecer o nome dele. Eu sei que é o Inocêncio, mas eu queria dar o nome dele da família. Inocêncio Buica. Ele está onde agora? Pastor Kamalandwa, estou a perguntar. O vosso irmão, porque ele é cristão, o vosso irmão Inocêncio Buica está onde? Está vivo? Também morreu? E agora morreu por quê? Morreu por quê? Não foi o Chibau da Elissa Mapanzi? Até que a irmã do primeiro pastor, o primeiro representante da vossa igreja Branham, em Angola, o pastor Lucingama, não é? Você começou a namorar com aquela dama, enquanto que era dama de uma outra pessoa. Você a trazer biquíni, a oferecer às filhas delas. E as filhas se casaram? Não. Andam por aí fazendo filho com pessoas de fora que não são da igreja. E ela própria, como o marido é um homem também de costume, onde ele veio, porque parece que o Inocêncio Buica, parece que era de Bandundu, era zairense ele. E na tradição dele,
quando você é casado, a mulher com quem você está a dormir na mesma casa está a dividir o corpo entre duas pessoas. Você que é o dono da mulher e homem de fora, você vai acabar morrer. É isso que aconteceu naquele homem, ele ficou doente. E ele ficou doente, o tempo de regressar na aldeia, para a família ver esse caso e tentar lhe lavar, mostrar a ele que não, a tua esposa que está a fazer isso. Era tarde, ele acaba a morrer. Eu quis acabar com essa história para todo mundo entender que eu apenas falei do marido dela, mas agora vou chegar até o fim da história. Como que ele morre. E a senhora Elissa Mapanzi, como está a tua vida? Está boa? Estou a perguntar. Está boa? Não. Você é uma feiticeira que está aí, que veio da igreja Pevialongo, onde você estava a ter espírito do diabo demônico e você trouxe isso na tua igreja. O pastor Ive não te curou da igreja? Sai da igreja. Ele a pregar, de repente você começou a ir a falar do teu o espírito. O pastor Ive não disse que era para você feiticeira, sai da igreja. Eu estava lá, isso não aconteceu na vossa igreja, à frente de todo mundo, todos os crentes. Camalando, a tua mãe vinha na tua igreja? Não, mas depois ela não parou. Dentro da tua igreja você pregava às vezes a mãe dizia que não, isso aqui é mentira, você está a mentir. Ela não fazia isso na tua igreja? A tua mãe que te nasceu, ela sabia que aquele muito ia em Zagongue, muito que singa carangue. Ele casamos. A tua mãe sabia disso, que você não era deste mundo. Você vinha d'água, não sei de que mundo te tiraram e te inseminaram espiritualmente na tua mãe. E com o tempo a mãe vai ficar grávida. O pai sem saber que não, você já encontrava-se lá dentro, espiritualmente. Porque você ficasse um rapaz. E aquela coisa continua até hoje. Eu vi teus vídeos, você foi na rádio, na televisão, Palanga TV. Mas por que você não saiu para responder na TV Zimbo, TPA, que queriam te entrevistar? Nós sempre aqui vimos pessoas grandes, o primeiro-ministro, o ministro, sei quem, comandante, o chairman of companies. Quando são acusados, eles vão naquela televisão, diretamente eles aparecem aí. Às vezes aparece onde ele trabalha, ele responde. Mas você faz tantas acrobacias, tantas voltas para responder uma coisa. Aparece TVzinho, TV, você vai responder TV Palanca. Como assim? A televisão vai aparecer no teu escritório para responder, você vai mandar acordar 2 horas depois, você não tem tempo. Como assim? Está a esconder o quê? O camalando está a arranjar meio, até pessoas, mas se você começar a mandar pessoas que aqui com feitiço, mas muitos vão morrer aqui. Muitos vão morrer. Na minha casa você manda alguém que vai vir me visitar, que vai comer, vai beber e vai deixar qualquer coisa, mas ela vai morrer. Se duvidar, eu aposto. Eu aposto. Até vou te dizer, camalando,
Se você vai entrar aqui na Europa, se for feitiço ou magia, ou talvez eu tiver informação errada, mas se tiver informação correta, em toda parte do mundo você vai cair, você vai me encontrar ali, fora do aeroporto, na tua espera. À tua espera. Você pode viajar com guarda-costa, pode viajar com Kiala, com Steve, com quem você quiser. Eu estarei na porta do aeroporto à vossa espera. Estarei sempre com o meu passaporte britânico na mão, que eu vou te mostrar. Olha, estou britânico. Se for na França, em Portugal, na América, tudo será feito à frente. Vou dizer que, olha, tem a ver com esse passaporte. O americano, nem francês, nem alemão vai me levar a nenhum sítio. Quando eu acabar, eu darei explicação. Volto no avião para a Inglaterra. Já estou a te dizer isso. Tudo que vai acontecer, eu vou chamar o cônsul nosso. Eu diria, quero para Angola, porque esse sacana que veio de Angola quis abusar. E eu vou me embarcar para a Inglaterra. Mas teremos o vídeo que Angola vão ver. Dou-te a minha palavra. Você pode perguntar a qualquer pessoa. Eu quis ir no Nottingham, no pastor Madiata, eu estou pastor, né? Eu quis lá chegar. Eu quis lhe segurar para lhe meter aí, ele filmar para você ver. Eu quis te dizer que, não, olha, viste, eu vi aqui o pastor Madiata, ele não está a abrir a boca, está na minha frente. Eu lhe filmava, te enviava o vídeo. Eu não lhe tocava. Não lhe tocava. Eu sou anaconda. Eu sou anaconda. Eu posso te segurar com o desporto, com a técnica esportiva, mais de 40 anos. Se não te segurar, para eu te seguro no outro mundo. Você leva uma, você beija o chão. Estou a dizer a sério, pá. Pergunta a todo mundo para te dizer. Se você não sabia. Isso é da família. Todos nós da família, os mais velhos que estão em Angola, na Galumbo, moço, vai beijar o chão. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Até eu posso dizer que não, meu tio talvez é mais forte de Luanda. Estou a dizer isso. Ele está lá, deve ter uns 80 anos agora, mas ele talvez ainda mais forte de Luanda. Isso para dizer onde veio essa força. Veio de longe. Nem tem essa ideia. Eu não gosto de falar disso. Não falo disso. Porque aquilo é uma outra história. Agora, brincadeira, você vai gozar com outras pessoas, camalando. Comigo não. Aquelas brincadeiras de inventar história em meu nome, tens que parar. Você fez tudo, você está a mandar pessoas, não sei o quê. A carta que você mandou está comigo aqui, está comigo. A carta está aqui. Está aqui comigo. E essa carta virá. E eu vou contar a história para o povo angolano dessa carta. Dou-te a minha palavra. Se eu não dar resposta nesta carta, talvez eu vou lambear não sei o que eu quis dizer para o respeito do mundo. Eu guardo a palavra. Eu estou à tua espera. Você vai entrar não sei o que para estragar não sei o que. Eu diretamente entendi que o trabalho que estou a fazer, defender a pátria angolana, você quis estragar, mas eu sou angolano, eu não sou corrupto. Ninguém, seja você, a tua família, quem for, nem presidente de Angola, vai tirar dinheiro para me dar, corromper,
eu trair o povo angolano, não. Eu defendo a pátria angolana. Eu vou morrer para este povo. Essa aqui é a palavra que você nunca pode esquecer. Eu sou patriota angolano, defendo a pátria angolana. E eu sou Toyone Congo, defendo aquela tribo Bakongo. Eu adoro aquele povo, adoro o povo angolano, eu adoro o povo Bakongo, adoro Angola. E o Camalando, com tudo que você faz, comigo não haverá perdão. Comigo não haverá perdão. Até que o governo vai meter mão por si e você ficar preso, e todas as crianças que você andava, você violou para sair, e o povo ver isso na televisão, que não, aquele homem não era maluco, dizia a verdade. E daí eu vou continuar. Mas se não for o caso, se você só for você mandar alguém me envenenar ou me dar tiro no caminho, como você tem imunidade em Angola, não sei se é verdade ou não, porque o governo não consegue te tocar, isso eu admiro. Eu admiro o governo ter medo do Camalando, eu admiro. Eu não entendo, só se for imunidade, mas se não for imunidade, não vejo como Camalanda, o mais poderoso do que o presidente de Angola, mais poderoso do que o ministro do interior, o mais poderoso do que o ministro da justiça, mais poderoso do que o presidente da república. Eu admiro, não entendo. Mais poderoso que o direito humanos, onde encontras o Marques. Eu não entendo isso, estou confuso. Eu estou a procurar um meio para descobrir o que está escondido aí. Eu estou à procura disso. Mas se for maldade o povo angolano, você não escapa. Dói-me o povo angolano a morrer sem medicamento. Chuva, levar casas. Morte na Maria Pia Boa Vida, o corpo estendido. Não vai passar. Abraço, meu povo, pá. Tamo junto.